pastor Silas Malafaia, muito indignado com as últimas atitudes de Moraes, diz que ele deve ser preso pelo bem da democracia e manda recado a Bolsonaro: convoque o povo para manifestações pacíficas. Foi descoberto um vídeo na casa do Coronel Cid de uma reunião de Bolsonaro em julho de 2022, quando Bolsonaro estava no pleno exercício do poder, que o presidente iria convocar o seu exército. Olha o verbo. Que Bolsonaro, a reunião com os ministros, tinha uma dinâmica de golpe. Eu não sei nem o que é isso. A pergunta que eu faço: Bolsonaro prendeu Alexandre de Moraes? Fechou o Congresso Nacional? Fechou o STF? Não. Botou as Forças Armadas na rua? Não. Se Bolsonaro não quis invocar o artigo 142 da Constituição, que é legal e que eu concordava, a palavra de Braga Neto chamando comandantes militares de cagão e frouxo, é porque os comandantes militares não concordaram que Bolsonaro invocasse o artigo 142 para botar ordem na casa e dar um chega para lá nesse ditador. Nem isso que é legal o Bolsonaro fez. Como é que tentativa de golpe? Teve reunião na casa de A, de B, de C, telefone, zap. O que Bolsonaro tem a ver com isso? O que Bolsonaro e esses generais de alta patente tem a ver com a baderna do dia 8 de 1? Nada! Bolsonaro perdeu a eleição e ficou calado e foi embora do Brasil. Isso é uma vergonha. A verdade é que Alexandre de Moraes, por questões ideológicas, quer destruir, prender Bolsonaro e destruir a oposição no Brasil e o maior partido político, que é o PL. Eu pergunto ao senhor Rodrigo Pacheco, que tem envergonhado o povo mineiro, e os senhores senadores vão ficar calados? Grande parte de senadores covardes, omissos, comprados por cargos públicos, que vergonha! E os ministros do STF vão ficar calados diante de tanta ilegalidade e arbitrariedade desse ditador que está destruindo a democracia no Brasil? E os comandantes militares vão ficar calados? Não é golpe não, não vão se posicionar. Se Alexandre de Moraes é vítima, ele não tem mais condições legais de presidir o inquérito, tem que cair fora. Olha a arbitrariedade dele. Na verdade, Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment e ser preso pelo bem da democracia no Brasil. Agora eu quero dirigir minha palavra ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro, você tem autoridade política e moral para convocar o povo. O povo é o supremo poder de uma nação. Convoque o povo para depois do carnaval para manifestações pacíficas, para dar um basta nisso. Você convocou o povo para São Sebastião por causa de baleia. Olha a multidão. Imagina, Bolsonaro, se você convocar o povo, eles se borram de medo do povo. Não é possível continuar esse estado de coisas e esse ditador agindo de maneira imoral e ilegal. Essa que é a verdade. Marco Feliciano, de maneira poética, fala da atual situação e diz que não duvida que Bolsonaro em breve será preso. Hoje é 8 de fevereiro e eu continuo chorando a morte de um ente querido. Uma vez eu falei sobre isso e eu disse que era a morte de alguém a quem eu prestei juramento solene em defender e por ela lutar. A morte da democracia brasileira. Eu havia dito a primeira vez que ela havia morrido de morte matada por 10 balas em um julgamento injusto que ceifou a trajetória de um patriota, hoje preso, pasmem, mesmo após receber um indulto presidencial. Mas eu estava errado. Ela não havia morrido. Ela foi para a UTI. Mas agora eu sinto que ela morreu mesmo. E agora sim, dia 8 de fevereiro, de morte matada. Dessa vez, não precisou de 10 balas, bastou uma única e certeira bala. Da outra vez ela foi pega de emboscada, na calada da noite. Desta vez foi à luz do dia, foi premeditado e nós já esperávamos. E como antes, ninguém pôde defendê-la. Porque o batalhão dos 513 não tem forças, pois quem o lidera se silenciou. E quem dos 513 se atreveu a lutar, recebeu um alvo em suas costas e a qualquer momento pode tombar. Já no batalhão dos 81, este sim, com munição certeira para acabar com essa sandice, não se move dado a inércia do mineiro que o lidera e que se acovarda dia após dia. E aos poucos soldados deste batalhão de 81, eles lutam isolados numa batalha hercúlea, porém suicida.
entendedores entenderão. Ambos os batalhões já não têm forças para defendê-la. Quando ela clamou por socorro a primeira vez, só 130 do batalhão de 513 a ouviram. Lembram? Mas, enfraquecidos, não puderam fazer muita coisa. Coitada da democracia, sentenciada à morte sem direito a recurso. Vai recorrer para quem? Para o bispo? Acho que não. Para o pastor, que faz o que pode, mas é um ser normal contra uma potestade jamais vista em nosso país. Um dia eu critiquei o pastor e hoje eu entendo. Ele não foi bem-vindo lá e sofre retaliações também. Pobre democracia, abandonada por aqueles que deviam defendê-la, todos cheios de medo de serem os próximos. Pobre democracia, morreu e levou junto agora a sua irmã, a Constituição. Esta que está sendo rasgada, retalhada, pisoteada e interpretada de forma a justificar a morte da democracia. Fulminadas elas, democracia e Constituição, quem será a próxima vítima? Ah, já sei, é claro. Será a filha da democracia, a liberdade. A liberdade já está sendo vigiada no Brasil, querem inclusive em sua regulação. Por aqui só há liberdade se você pensa como os vermelhos. E não importa se você é pedófilo, se suas matérias falsas causam a morte de uma inocente, desde que pensem como os vermelhos, tá tudo bem, afinal é tudo pela revolução. Se George Orwell aqui estivesse, eu lhe diria, 1984 não, George, mas sim 2024. Que o Deus Altíssimo tenha piedade hoje do capitão, que neste momento perde o passaporte, seu partido, que também é o meu, perde recursos em processo milionário e passa por vexame nacional hoje, dia 8. Pasmem, em ano eleitoral. Sobre o capitão, em breve lhe tirarão a liberdade, pois dia após dia minam a sua reputação com difamações pútridas. Afinal, um sistema, um consórcio nefasto de vampiros revanchistas preparam o grande finale, a sua prisão. Alguém duvida? Quem liderará o batalhão dos 513 e o batalhão dos 81? A gente sabe que tem muitos inimigos infiltrados nesses batalhões, mas eu creio que a maioria ainda ama a pobre democracia e quer ressuscitá-la. Mas os soldados estão com tanto medo que chegam a ter que falar em código. E quando os soldados do povo estão com medo, é porque a coisa está feia de verdade. Ah, sim, o povo. Seus patriotas, ao preço de 17 anos de reclusão, são usados como exemplo para que ninguém mais se manifeste publicamente. No início eu falei sobre a bala certeira, não é mentira. É uma só mesmo. Mas também falei de uma potestade, pois é. A potestade tem essa arma fulminante, que a usa para matar todos aqueles que se opõem. E isto em tom de deboche. Multa de 22 milhões para um partido de número 22. Prisão de 17 anos para quem elegeu o capitão em sua primeira vez e usou o número 17. Nada é por acaso. A quem recorrer senão a Deus? A democracia está no caixão indo para o cemitério e todos assistem os que seguram as suas 6 alças. Estão lá um mineiro covarde, um alagoano silencioso, uma potestade, um comunista, um sistema de comunicação e um bebum que vai tropeçando e rindo de tudo e de todos. Quem salvará nossa pátria antes que enterrem a democracia e ela na sequência? Quem?